Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com pensamento no Mestre Jesus. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Não podemos esquecer de deixar já separado o nosso recipiente com água, que será magnetizado ao final de nossa reflexão de hoje. Então, vamos nos preparar? Convido a todos a fecharmos os olhos e, a partir desse instante, respirarmos de uma forma profunda, tranquila, para que possamos acalmar o nosso corpo, mente e coração. Com isso, vamos sentindo que o ambiente ao nosso redor também se transforma, assim como a presença de nosso querido anjo de guarda, companheiro de todas as horas, que muito contribuiu para que aqui estivéssemos bem, preparados para mais esta assistência espiritual. Com este irmão nos ligamos também aos demais benfeitores espirituais que nos acompanham, nos inspiram, cuidam da gente. E ao lado dessa grande família espiritual, nós vamos juntos, elevando o nosso pensamento na direção de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe. Amparados com Maria, sentimos o seu abraço materno, amoroso e delicado. E é contigo, mãezinha, que nos elevamos até Jesus, o nosso mestre, modelo e amigo. Contigo, Jesus, nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos mais uma vez por este momento, pela nossa vida e por todas as oportunidades de crescimento que nos proporciona, onde juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Neste final de semana, nos cinemas brasileiros e mundiais, estreou o filme intitulado Oppenheimer. E puxando o gancho sobre a estreia dessa obra, nós vamos aqui tratar justamente dessa personalidade. Afinal, ele é nada mais nada menos do que intitulado como o pai da bomba atômica. Julius Robert Oppenheimer nasceu no início do século passado. Físico, químico, mas acima de tudo, uma pessoa reclusa e debruçadíssima sobre os estudos da ciência em geral. Oppenheimer ganhou notoriedade mundial depois que foi intitulado como o diretor científico do projeto ultra-secreto americano, que viria justamente a dar criação à bomba nuclear. Oppenheimer também tornou famoso um verso da escritura religiosa hindu, em que diz: agora eu sou a morte, a destruidora de mundos. E por que Oppenheimer faria referência a este texto tão antigo?
estudioso que era justamente do idioma sânscrito na qual essa escritura foi originalmente escrita. Oppenheimer disse essas palavras logo depois de uma entrevista em que havia já testemunhado o poder desta nova bomba. Até então, antes desta primeira detonação na história da humanidade, que ocorreu em 16 de julho de 1945, o homem até então não havia lidado com um poder tão destrutivo. Quando normalmente nós ouvimos falar de força nuclear, normalmente nós somos aí, o primeiro pensamento que nos vem à cabeça é de uma força destrutiva. Uma força que é capaz de sair muito facilmente do controle humano e destruir a natureza, destruir os homens. Mas muito antes desse primeiro teste bem-sucedido da bomba, mais precisamente no início da década de 1930, vários cientistas físicos já estavam aí percorrendo os primeiros passos para desenvolver justamente a energia nuclear. Vários físicos e cientistas de diversos países estavam requerendo junto aos seus governos, principalmente o americano e o britânico, um orçamento considerável para que os primeiros reatores fossem construídos nesse sentido. Não custa lembrar que energia nuclear ganha esse nome justamente porque é a energia que vem dos átomos e todos os seus demais componentes. Energia esta que, fisicamente falando, é uma energia quase que inesgotável e muito poderosa. Mas voltemos ao evento da bomba. Um poder daquele até então não havia sido experienciado pelo homem. Poder que impressionou até os mais experientes especialistas. Daí então, pouco tempo depois, como nós sabemos, a bomba foi utilizada para arrasar duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Cerca de 70 mil pessoas morreram instantaneamente na cidade de Hiroshima e 40 mil, obviamente uma estimativa, morreram instantaneamente na de Nagasaki. Mas uma bomba condensada pela energia dos átomos faria muito mais mal, traria muito mais mortes depois de sua inicial explosão. Porque, como nós sabemos, a radiação ataca o corpo humano de forma muito agressiva, causando principalmente o câncer. E milhares de pessoas viriam justamente a morrer nos anos que se passaram. Fotos, relatos históricos, depoimentos emocionadíssimos alimentam justamente essa história em torno da bomba e sua posterior detonação. O fato é que o homem, a partir daquele instante, conhecera o poder que tinha em mãos. Um poder que não poderia arrasar simplesmente alguns homens, mas sim cidades inteiras, quiçá países, dizimar territórios extensos. Nós nunca tínhamos, de fato, experimentado um poder tão destrutivo em nossas mãos. A partir daquele instante, daquele evento, sucederam-se os anos, e não só os Estados Unidos, mas principalmente a Rússia, conforme relatos históricos, experimentaram bombas ainda mais potentes. O conceito de fissão nuclear, que consiste na separação dos átomos, ganhou uma inovação, vindo a desencadear a fusão nuclear, que ocorre de maneira contrária quando há a junção dos átomos. Um poder que teria centenas de vezes mais poder de destruição do que Hiroshima e Nagasaki. Após os testes oficiais da Rússia por volta do início da década de 60, onde uma bomba de hidrogênio foi capaz justamente de desencadear um terremoto, de transformar quase uma ilha na qual foi testada em uma grande imensa cratera, os testes cessaram. Obviamente, como conhecemos aí nesses anos atuais, a Coreia do Norte também faz alguns testes nocivos de bombas, mas testes nucleares de fato cessaram por ali, ao menos de forma oficial. O homem
em teoria, atingiu ali o teto justamente do mal que poderia desencadear. Ora, mas por que trazer esse tema tão contraditório, até um certo ponto macabro, obscuro, para um vídeo espírita, ainda mais um vídeo de assistência espiritual? Bom, como dissemos há pouco, a energia nuclear ela já estava sendo estudada e desenvolvida no início da década de 30, bem antes de se pensar em utilizá-la como uma bomba. Muitos cientistas, aliás, conforme a história, trabalharam no chamado Projeto Manhattan, que veio a desencadear a criação da bomba sem saber o real propósito a qual ele se destinava. Pensavam no início de que se tratava justamente de energia renovável, de energia infinita, um potencial que até então nós não conhecíamos. E assim, repetidamente, a história é contada. Muitos homens são dotados de uma capacidade intelectual na qual lhes dá a possibilidade de extrair da natureza, de extrair da física, justamente benefícios inesgotáveis à humanidade. A própria energia nuclear é capaz justamente de ser uma energia renovável, energia limpa, energia abundante. E o próprio efeito da bomba, o efeito da guerra em geral, propiciou inúmeros avanços à civilização. A própria internet é um fruto do que pode ser desenvolvido pelo homem. No entanto, infelizmente, esse desenvolvimento ele é muito apressado ainda pelas razões equivocadas. Razões de guerra, razões de conflito, que impulsionam um desenvolvimento científico na qual os frutos deste trabalho são colhidos quando a guerra cessa. A bomba, aliás, a sua história, nos seus detalhes, tiveram muitos esforços de cientistas que tiveram pedidos negados pelo governo americano, por exemplo, porque não viam ali grande potencial no desenvolvimento nuclear. Apenas quando a Segunda Guerra efetivamente começou, e após a carta assinada por Einstein, enviado ao presidente Roosevelt na época, fez com que ele voltasse as atenções dessa pesquisa e fez com que a energia nuclear de fato se desenvolvesse a largos passos. Nós somos movidos assim. Muitas vezes, quando algo simplesmente não nos interessa, nós deixamos de lado. Mas quando chega a dor, quando chega algo que motiva o nosso orgulho, que motiva o nosso egoísmo, aí sim nós damos a total relevância. No caso da guerra especificadamente, não foi apenas, obviamente, a detonação da bomba no Japão que provocou a rendição desse país e, em teoria, fez com que a Segunda Guerra fosse oficialmente terminada. Mas aquilo mostrou que o conflito havia atingido um segundo patamar, um patamar mais elevado. Porque os Estados Unidos fez aquilo, obviamente, para preservar os seus cidadãos, mas para mostrar ao mundo que eles detinham já de uma forma prática uma bomba já feita, capaz justamente de dizimar o inimigo. E muitos outros países reconheceram que enfrentar os Estados Unidos ou continuar prolongando aquela guerra poderia muito provavelmente também provocar uma detonação em seu próprio território. Nas décadas seguintes, como dissemos, muitos se desenvolveram sob esse aspecto e hoje, claro que foi mais intenso na Guerra Fria, mas hoje sabemos que muitos países, muitas potências militares ainda detêm os seus arsenais. Qualquer um pode apertar o famoso botão vermelho a ponto de desencadear não apenas uma terceira guerra mundial, mas a ponto de desencadear uma guerra nuclear. Pelo simples fato de que, caso um jogue uma bomba no território do inimigo, o inimigo igualmente irá retribuir com uma bomba no território de origem. Isso lembra muito uma briga, um conflito entre crianças, em que começa com um empurrãozinho de lá e de cá, e quando um insere um golpe, atinge com um empurrão mais forte o adversário,
o conflito vai ganhando outras camadas, vai crescendo. E o homem, com a bomba atômica, justamente verificou que ali ele tinha em suas mãos o poder de não só acabar com o inimigo, mas também de destruir, se não parte, boa parte do planeta Terra. E é interessante notar a capacidade que nós temos justamente de criar. Como Jesus já havia falado há mais de 2000 anos, nós somos deuses. E muito em parte pela ciência, nós somos justamente praticantes desse endeusamento que Jesus nos disse. Somos capazes de criar coisas maravilhosas para o bem e para o mal. E o Espiritismo, há mais de 1,5 século atrás, já nos dizia realmente coisas muito relevantes nesse sentido. Que muitas das nossas criações não seriam realmente destinadas para o bem, já que o nosso progresso moral não acompanha necessariamente o progresso intelectual. Mais precisamente, aqui na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o progresso moral segue sempre o intelectual? E eis que o Espírito da Verdade responde: é sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Na pergunta seguinte, indaga Kardec: como o progresso intelectual pode conduzir ao moral? Eis que o Espírito responde: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Não dá para negar que realmente após o desenvolvimento de uma arma de tamanha destruição, os homens, principalmente aqueles tomadores de decisão e que vão ali incendiando os conflitos, trataram justamente essas guerras a nível global sob um outro olhar. O mundo em si ficou estarrecido com tamanha destruição. É fácil agora, no ano de 2023, falar sobre a bomba atômica. Mas antigamente, quando até então não se vira um poder daquela magnitude, foi uma surpresa muito geral, foi um estarrecimento global. E hoje, novamente, quando nós ouvimos falar sobre as forças atômicas, vem um pensamento não tão bom justamente porque a primeira imagem que vem é justamente da bomba explodindo. Mas há um pensamento muito interessante. Se uma flor é capaz de produzir um veneno, que pelo estudo humano pode se transformar num santo remédio, mas também continuar agindo como um veneno, a culpa não vai ser da flor. A culpa vai ser justamente daqueles que utilizam tamanha substância. Já o Espiritismo, mais precisamente Emmanuel nos diz, no livro Falando a Terra, de que muitas vezes o espírito grosseiro, o espírito ainda primitivo, o espírito que ainda incide no erro, não acorda, não desperta com o cantar dos pássaros, mas sim com o barulho de uma bomba. E é isso que o Espiritismo nos ensina, que uma civilização muitas vezes atrasada, que persiste nos erros provocados pelo orgulho, pelo egocentrismo, precisa justamente de um empurrão, de um chacoalhão da natureza para poder progredir. Será mesmo que a Segunda Guerra Mundial teria término se não fosse com a bomba? É claro que é um tema bem polêmico e contraditório, mas assim se fez. Jesus já havia nos alertado de que o mal há de vir, mas ai daquele que o provoca. Nós percebemos que mais e mais os Estados Unidos têm que lidar com seus conflitos internos, que mais e mais ele não consegue lidar com todos os conflitos globais, que o pensamento americano de que ele seria justamente a polícia do mundo anda um tanto quanto fragilizado ultimamente. E isso vai mudar cada vez mais, porque o desenvolvimento do mundo como fraternidade espiritual vai passar sim pelo Brasil, como o próprio espírito Humberto de Campos nos alerta.
na obra Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. O Brasil já é exemplo pela sua mixigenação de forma étnica e de forma social. Não é à toa que aqui Jesus justamente nos concedeu o privilégio de receber a reencarnação mais recente de Chico Xavier para a propagação da doutrina espírita. O que fica desse acontecimento é óbvio o lamento das mortes, inúmeras ocasionadas pela detonação da bomba atômica. Mas nós sabemos pelo consolo da doutrina, pela mensagem do Consolador prometido, de que não existe injustiça quando olhamos justamente as diversas reencarnações de cada ser. A bomba foi, infelizmente, crucial para o nosso desenvolvimento, assim como as demais guerras. Dizemos com toda certeza, infelizmente, porque como o próprio Emmanuel nos alertou, nós ainda somos muito teimosos, nós ainda somos muito orgulhosos para aprender a nos desenvolver moralmente de outra forma, que seria, idealmente, pelo amor, pela fraternidade, pelo companheirismo. Nós ainda precisamos da violência, precisamos das guerras, precisamos das injustiças para justamente mover com nossa consciência mais profunda e poder crescer. Felizmente, olhando para o futuro, esse tempo de transição irá cessar. Nós sabemos que na Terra, daqui a alguns anos, apenas habitarão os espíritos que realmente têm desejo, têm vontade e têm ações de transformação num mundo regenerado. A história ficará gravada para sempre, com lamentos, mas temos de ter realmente a consciência de que nós provocamos tal mal ao consentir com ele. Nós provocamos realmente o mal de ocorrer quando ficamos calados. Jesus já nos falava, bem-aventurados aqueles que têm senso de justiça, mas muitas vezes não conseguimos sequer reagir a algo que acontece do nosso lado, com os corações daqueles que amamos. Essa história de Oppenheimer, em resumo, nos leva justamente a pensar, a refletir. Será que nós estamos aproveitando o melhor que a natureza nos oferece para mudar a vida das pessoas e a nossa própria vida para melhor? Ou será que nossas atitudes têm contribuído muito mais para o desencadeamento do mal, de bombas que explodem na mente e no coração dos nossos próximos todos os dias, através da ansiedade, depressão, solidão? Lembramos a todos, por exemplo, que ninguém morre de frio, de depressão, ninguém morre de fome, todos morrem de abandono. Abandono propiciado muitas vezes pelo nosso silêncio, pela nossa indiferença. A pergunta é: o que estamos fazendo hoje para mudar o mundo para melhor? Uma ferramenta são as vibrações. Que possamos, nesse instante, fecharmos mais uma vez os nossos olhos, para que possamos vibrar. Vibrar significa desejar ao outro aquilo que de melhor nós queremos para nós. Então, juntos, nos unimos em pensamento, em vibração, e imaginamos um mundo rodeado de muita luz, muita fé, muitas boas ações. Um mundo livre de guerras, um mundo livre de más intenções, mas recheado de paz, harmonia e bondade para todos. Vibramos pelo Brasil, por esta terra amada, que todos aqueles que hoje reencarnam, trabalham, vivem nesta terra, possam justamente atuar para construirmos juntos o país da pátria do Evangelho. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão aparentemente entregues à sua própria sorte, que a nossa vibração chegue aos seus corações e ilumine seus passos. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, por aqueles que estão encarcerados
ou aqueles que se escravizam em torno de seus sentimentos. Vibramos por todos os lares da terra, em especial nossa própria casa, mais uma vez desejando que Jesus esteja em nosso lar, iluminando cada cantinho da nossa casa. Vibramos pelo CEF, pelos demais centros espíritas, bem como as demais religiões. Vibramos por aquela pessoa em especial que mais habita os nossos pensamentos, que Jesus cuide dela. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que continuemos a ter os nossos passos iluminados pelo Cristo, hoje e sempre. E é com esse pensamento que nós partimos para o passe da semana, rogando que Jesus deposite sobre nós neste momento a sua luz, as suas bênçãos, a sua energia, para que percorra todo o nosso corpo físico, revigorando justamente o nosso corpo, o nosso veículo físico. Que possamos, pela nossa fé neste momento, abrir o nosso coração, permitindo com que essas energias entrem e toquem os nossos sentimentos, revigorem também a nossa consciência. Que o nosso espírito seja renovado neste momento. Com o mesmo pensamento, nós vamos rogando que essas bênçãos recaiam sobre recipiente com água, que esse líquido seja igualmente reenergizado, transformado pela luz de Jesus, para que ao ingerir possamos também contar com este conteúdo da natureza para o nosso apoio. Assim, com os corações cheios de alegria por este momento de união, em nome de Deus, nosso Pai, nós elevamos o nosso pensamento e rogamos, graças a Deus. Agradeço mais uma vez a sua atenção e a sua audiência nesse vídeo. Ainda não é inscrito no nosso canal? Não perca mais tempo, não deixe para a próxima reencarnação, se inscreva agora. Aperte o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Temos 4 vídeos inéditos por semana aqui, desde estudo das obras básicas até as preleções para as assistências espirituais. Eu vou me despedindo por aqui mais uma vez, rogando que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!